Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Primeira parte de reflexões acerca de a justiça das aflições. Texto que é continente em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E para este vídeo, trataremos acerca da autoridade do professor Rivaio, nosso Allan Kardec. Fundo musical do maestro estadunidense John William, Anakin, Theme. Tema de Anakin do filme Star Wars, ou Guerra nas Estrelas. Sem deixarmos de lembrar, por óbvio, que a fé espírita tem por bases o raciocínio. Entretanto, um raciocínio embasado numa razão com os amorosos olhos da caridade. Assim sendo, pela fé embasada na razão, jamais trataríamos acerca de paradoxos sem a necessária compreensão de quem é quem, da autoridade mesma daquela explicação ao paradoxo. Pois a mim, gnóstico cristão espírita que me denomino, resta tão somente com muita humildade tentar a síntese de tão maravilhosa explicação. De modo vestibular, em breve síntese de quem foi materialmente Allan Kardec, pseudônimo druida do catedrático Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Indivíduo que veio à luz terrena em França, na cidade de Lyon, aos 3 de outubro de 1804. Retornando à luz eterna, aos 64 anos de idade, no dia 31 de março de 1869. De origem católica, fora aluno do magistral Johann Heinrich Pestalozzi, ou simplesmente Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça, com essência pedagógica protestante. Assim, mestre Kardec, após passar estudos também na Alemanha, retorna ao país natal e inicia-se como pedagogo de escola, um polímata das ensinanças pedagógicas em excelência. Aos 6 de fevereiro de 1832, desposou Amélie Gabrielle Boudet, também pedagoga polímata pestaloziana, que gigantescamente contribuiu como suporte ao colosso Allan Kardec. Professor Rivaio inicia-se na filosófica ciência do mundo espiritual no ano de 1864. Portanto, aos 50 anos de idade, já bem amadurecido naquela atual reencarnação. Para nós, sectários da doutrina espírita, sabemos parte da pluralidade reencarnatória desse espírito, um dos apóstolos do próprio Cristo de Deus. Assim, não há se falar aqui de espírito jovem, mas de uma legião de vestutas reencarnações. Kardec tem autoridade pluriexistencial para codificar a obra denominada O Consolador Prometido, qual seja, como neologismo dele próprio, o Espiritismo. Em introdução, pós-prefácio, em O Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro do Pentateuco Kardeciano, publicado aos 15 de abril de 1864, em Paris, eu tomei a liberdade em compilar um dos últimos parágrafos do item 2 da introdução, com o título Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal dos Espíritos, que assim narra. Aspas. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São consequência formada das condições em que os espíritos se manifestam. Não será a opinião de um homem que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita.
Tampouco será um espírito que venha se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse o caráter essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Fecha aspas. Portanto, havemos compreender que mesmo a razão em raciocínio do professor Rivaio, nosso Allan Kardec, além de seu próprio arcabouço evolutivo em pluriexistencialismo, fora intuitiva. Nos termos preconizados na questão 459 de O Livro dos Espíritos, em que temos, aspas, questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta do plano espiritual. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Fecha aspas. Finalizo aqui esta primeira parte, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Louvado seja.